Oi, pessoal, vamos começar a nossa live. Ai, como é que eu faço para fixar o tema aqui? Espera aí. Pronto, consegui fixar o tema. Pessoal, boa tarde. Vamos chegando. Como é que tá a imagem? Como é que tá a minha conexão? Meu áudio? Cérvulo chegou aqui. Segura aí, Cérvulo. Calma aí. Vocês estão me ouvindo, gente? Vamos testar aí o áudio. Tá tudo ok? Mandem uma mãozinha. Agora segura ele. Gente, olha só. Vamos começar aqui a nossa live. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a AGE. Para quem não me conhece, eu sou Laudiceia Duarte, contadora aqui na Advento Consultoria. Estou na financeira contábil da AGE. E para quem não conhece ainda a AGE ela é uma associação de jovens empresários aqui em Belém. E ela é voltada justamente para fomentar aí negócios, né, o cooperativismo, trabalha aí com o empresariado jovem, jovens até 60 anos são bem-vindos aqui à nossa associação. Ela existe há 2 anos, inclusive o fundador aqui da AGE está presente, Israel. Manda uma mãozinha aí, Israel, pra gente. Minha conexão acho que tá meio ruim aqui. Israel está com a gente, é o nosso fundador, e a AGE ela vem desenvolvendo ações voltadas para a geração de negócios, voltadas... Olha só, o Israel sempre diz que cooperar é melhor que competir. Estamos aí trabalhando para desenvolver profissionalmente, trabalhar o desenvolvimento profissional e a liderança, gerar network, conexões, né, Israel? E, gente, eu vou chamar aqui o nosso convidado. Deixa eu chamar aqui que ele já... Pronto. Deixa eu chamar aqui o Cérvulo. Vamos entrando, vão comentando aí se vocês estão ouvindo. Oi, Cérvulo. E aí, Lau, tudo bem? Tudo bom? Gente, olha só. Cérvulo Mendonça é contador, CEO, Compliance Officer do Grupo Épico. Se eu for falar aqui todo o currículo dele, a gente vai ficar uma live inteira. Eu vou dizer só apenas que ele é autor desse livro aqui, ó, Compliance Estrutural para Empresas de Contabilidade. Aliás, o Cérvulo, ele criou o primeiro programa de Compliance Estrutural para Empresas de Contabilidade, não é isso, Cérvulo? A gente criou, mas está criando ainda, né? Porque a coisa vai se modificando e a gente vai adaptando. Vai melhorando. Tá certo. E olha só, hoje nós vamos conversar sobre desglobalização. O Israel até falou assim, vamos desglobalizar aí. Tá na hora. E, Cérvulo, eu fiquei pensando, né? A gente falou, há muito tempo a gente vem falando de globalização, mas na verdade a globalização ela já vem sofrendo aí alguns golpes, né? A gente já vem trabalhando esse processo aí de desglobalização há algum tempo. E aí, eu queria que você falasse para a gente como é que a gente pode explicar melhor essa mudança, esse entendimento sobre o mundo globalizado. Então, assim, vamos pegar a saída do Reino Unido lá da União Europeia como exemplo, que fica mais fácil. Primeiro a gente tem que ver que não é uma coisa simples de desglobalizar, né, Lau? Você vê que o Reino Unido está tentando, conversa daqui, conversa de lá, e na verdade só agora em janeiro de 2020 é que eles conseguiram fazer acordos que vão perdurar até dezembro para que essa saída do Reino Unido aconteça da União Europeia. Mas por que as coisas estão caminhando para essa situação de modificação, de não mais estar tão junto ou tão dependente? Porque a gente imagina que o que levou... Tá ouvindo bem, Lau?
Tá dando eco? Tô ouvindo. Tá tranquilo. Não, não, tá ótimo. O que levou à saída do Reino Unido da União Europeia é o que vai levar a esse processo de desglobalizar, né? Até você me mandou um áudio do pessoal lá do SESCOM, do Distrito Federal, do Marco, que Sim, ele sim. falou, né? Desglobalização é um tema um pouco, parece que é tirar a cor, né? Tirar o que é bom, desglobalizar. Mas não é tirar o que é bom, é simplesmente adaptar para uma nova realidade. O Reino Unido saiu da União Europeia porque a União Europeia estava carregando muitas economias basicamente falidas. A gente sabe disso. A gente tem a Itália com problema, a gente tem vários outros países europeus com problemas econômicos e financeiros e políticos. E o Reino Unido é um ponto fora da curva. Com essa questão de estar globalizado, de estar tudo junto, você perde um pouquinho a possibilidade de agir por conta própria. Então, você perde a situação de poder fazer aquilo que você quer, na hora que você quer, na hora que você precisa, porque você está com raízes em todos os cantos. No primeiro momento, a gente assistiu à globalização como algo muito positivo, né? Não, o mundo agora é globalizado. Se você vem para cá, você liga, você fala, você liga lá para os Estados Unidos tranquilamente, tem pacote de tudo quanto é operadora. Tá bom. Aproximou, né? Aproximou, exatamente. A aproximação da comunicação, da tecnologia, eu acho que é positiva. Só que a gente começou a ficar dependente de algumas coisas. Ah, então por que eu vou produzir determinada situação aqui no Brasil se é tão agora fácil eu comprar da China? Por que eu vou comprar da China se a Índia está ali e está vendendo mais barato? Então, sai da China, vamos para a Índia. Essa situação, essa abertura de mercado, criou essa situação que é flexível, mas ao mesmo tempo bem perigosa, né? Cérvulo, mas olha só, da mesma forma que aproxima o mercado mundial da gente, também nos aproxima de lá. Então, por exemplo, a gente está com o Marcos Dias aqui, que é uma pessoa que trabalha no programa aí Jovem Exportador. Acho que está dando um tique-teco aí, né, Marcos? O que você acha que é o nosso grande erro? O que você tem observado agora com a pandemia? Qual o grande erro que nós apresentamos aí durante essa pandemia, nesse quesito de globalização? Só pegando o gancho com o que você falou, dá um TikTok, porque quando a gente fala que globalização é ruim, a gente tem que separar o que é importação de exportação. Por que a globalização tem se mostrado ruim para alguns países, algumas nações? Porque a gente está importando muito e exportando pouco. Então, a tua dependência do externo aumentou significativamente e você, em contrapartida, não conseguiu proporcionar a saída de recurso necessária para você ter aquela balança que faz parte do PIB, né? Assim, a balança comercial faz parte do PIB. Você tem que ter mais exportação do que importação. No momento que você flexibiliza muito, você começa a competir muito com o mercado interno. Se você está competindo muito com o mercado interno, com preço baixo, com tecnologia fácil, com tudo que é bom de qualquer parte do mundo, você fecha o mercado. Tudo bem, aí o que vai acontecer? A gente vai exportar, mas a gente só vai também exportar o que a gente tiver melhor do que os outros países. Porque se também não tiver, você também não exporta. Então é uma faca de corta para tudo quanto é lado, né? Você tem que ter um equilíbrio. Tudo é equilíbrio, né, Lau? Se a gente não tiver equilíbrio, a coisa sai do eixo. Eu acho que até esse fenômeno da desglobalização ela não vai ser 100%. Se um dia acontecer, não vai ser na sua totalidade, porque, de certa forma, a gente sempre vai acabar precisando, né? Do outro. Ah, sim. Então, e aí, o que você acha que é o nosso grande erro, você observando essa pandemia? O grande erro que se a gente pegar esse caos que a gente está passando, aí em Belém não deve estar diferente do Rio, né? A única coisa diferente é que talvez a gente tenha mais um governador preso aqui. Vocês não tiveram. Aqui também. Aqui também. Aqui talvez o Witzel seja mais um aí, né? Não sei, vamos assistir. Vamos ver. Mas o grande erro, que não é um erro que a gente... vamos dizer assim, não é um erro da pandemia, é um erro que a gente conseguiu prestar atenção por conta da pandemia, que é a dependência
de uma única nação para produção de insumos específicos da natureza que, por exemplo, vincula com pandemia. Então, quem é que fabrica máscara? A China. Quem é que fabrica respirador? A China. Quem é que fabrica luva? A China. Quem é que fabrica a embalagem para botar o álcool gel? A China. Aí tudo bem. Aí no momento de pandemia que todo mundo precisa de um único mercado, bateu pino, não funcionou. Então, o grande erro que a gente percebeu, tanto é que, não sei se você conseguiu olhar essa notícia, porque você tem tanta notícia hoje, né, que é tão complicado, mas o Japão já colocou algumas modificações na situação econômica com a China. Não sei se você viu isso. Ele já falou, ó, determinados produtos a gente vai voltar a produzir dentro do Japão para cortar essa dependência que a gente passou. Porque o japonês não erra duas vezes, ele só erra uma. O brasileiro é que erra a vida O brasileiro é diferente. o brasileiro é um global desglobal, né? A gente é difícil. Mas o japonês só erra uma vez. Então ele já falou, tudo isso que a gente passou agora, tentando comprar produto da China, que o mundo inteiro quis comprar, o preço aumentou, a China fez literalmente um leilão, os Estados Unidos foi lá e pegou o nosso respirador que estava separado primeiro, porque ele tinha dinheiro, e o pessoal ficou discutindo aqui o sexo dos anjos, o bonitão foi lá e comprou. Isso é um erro que todo mundo percebeu, não foi só o Brasil, o mundo inteiro percebeu que a dependência de um único mercado produtor não faz bem à saúde mundial. Então, com certeza vão ter acordos, protocolos na OCDE, vão ter protocolos específicos na ONU de diversificação de algumas linhas de produção. Isso já está sendo comentado. Então, é um movimento de desglobalização, é indiscutível. Se a China hoje controla, um exemplo, 80% do mercado de máscara, ela simplesmente vai ser proibida de controlar 80%. Ela vai ter que ficar com 30% e vai ser obrigada a, pelo menos, abrir a fábrica chinesa em outro país. E aí vai ter que ter uma regra de se você abre uma fábrica chinesa no Brasil, pelo menos 50% do que ela produzir tem que ser consumido no mercado local. Então, não é desglobalizar, dizer fechar a porta para o mundo. É criar mecanismos para que essa globalização seja mais inteligente, né? Então, esse é o grande erro que eu assisti, a gente está assistindo com essa questão de pandemia. A gente está dependendo de um único mercado, que é justamente quem criou o vírus, né? Criou aspas, de onde veio o vírus, né? Se criou ou não, a gente também não sabe, né? Então, vamos falar que nós estamos ao vivo aqui. Estou preocupada aí com o STF tá aprovando a questão das fake news, então é melhor a gente nem tocar nesse assunto. Cébulo, mas afinal de contas, o que é a desglobalização? A globalização é essa interdependência. E desglobalizar? Desglobalizar, eu entendo que é exatamente o contrário. Então, assim, a gente já conversou um pouquinho, que a gente vai falando e acaba respondendo as outras coisas que vem no caminho. Mas a desglobalização é um mecanismo de você trazer para o mercado nacional a produção de insumos e de bens primários. Então, você vai ter uma aceleração de tudo que é insumo de produção nos países. Você vai tirar essa dependência do mercado externo. Não é tirar 100%. Então, assim, é o que você falou, a globalização não vai uniformizar. Não sei se é uniformizar, Léo. Eu sei, assim, vai mudar alguma coisa. Fato que vai mudar. O Brasil, os Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, os países de primeiro mundo, fatalmente não vão mais depender do mercado chinês. Então, assim, a China teve um momento agora de ebulição, ela deve ter vendido muito, mas, ao mesmo tempo, ela vai ter uma curva agora decrescente. Isso é o que está sendo falado no mundo inteiro. Se vai acontecer ou não, é outra história. Vamos acompanhar, né? Mas é quase que um boicote, né? Está quase que um boicote contra a China. Mas também não é assim, porque a gente deixou eles crescerem, né? E o povo chinês é um povo muito educado financeiramente, né, Lau? Você que gosta da parte financeira. O chinês é dividido por castas. Chinês e japonês. Mas o chinês, especificamente, determinada linha do chinês, porque chinês tem várias castas, né? Tem um cara que é escravo, que só trabalha para comer, porque a China é muito grande. Mas a parte que trabalha
que cria a economia, os caras têm 60 meses de salário guardado. Os caras têm economia para viver 5 anos sem depender de ninguém, sem ganhar um centavo. Então, assim, é um povo que é carne de pescoço, não é fácil, não. E o que está acontecendo com a China, Cérvulo, ele acaba sendo um pouquinho a vantagem e a desvantagem da globalização, né? A vantagem é que a gente tinha alguém que conseguia fornecer. A desvantagem é que a gente só tinha essa pessoa que fornecia. Exato. Então, teve um pouquinho disso aí. É possível a gente traçar um entendimento para as empresas e os negócios com esse novo conceito? Agora, trazendo aqui para o nosso público, que a maioria é empreendedor, como que eles vão se comportar nesse momento? A gente tem que sair do ambiente macro, né? Então, a gente sai do macro da globalização mundial e vamos pegar o conceito do que a gente está falando, que é reduzir a dependência externa. Então, o que a gente tem que fazer na nossa empresa, no nosso negócio, para, aspas, desglobalizar? Eu entendo que é deixar um pouco de depender de terceiros lá. A gente está vivendo um mundo bem complexo. A gente está terceirizando sistema, a gente está terceirizando mão de obra, a gente está terceirizando gestão, a gente está terceirizando tudo. Então, assim, no momento que você está terceirizando tudo, se a gente fizer uma analogia, claro, dentro do nosso mercado aqui pequenininho, você não está, eu estou global aqui, não, eu faço o TI com aquele cara, eu faço o sistema com aquele outro, a minha gestão é com o terceiro, eu escuto o coach todo dia lá no Instagram para saber o que eu tenho que fazer da vida. Você terceirizou tudo. No momento que essa curva fechar, que a curva fecha, a gente sabe que fecha. E aí você fica sem chão. É o que a gente passou para comprar produto da China. Imagina que amanhã ou depois, não vou dar nome aos bois aqui, porque é chato a gente falar de empresa. Mas imagina que amanhã ou depois, essa empresa, que se diz a maior empresa de software contábil do Brasil, resolve aumentar o valor de mensalidade em 75%. E aí? E a sua dependência dela? Porque agora, além de você ter o software com ela, ela também está dizendo que você tem que ter o servidor com ela. Então, olha só como é que as coisas estão entrando e a gente vai caminhando. Você não tem só o software, você tem o software e o servidor. Então, se cortar o sistema, você não tem nada. É zero. Você está dependente. Então, assim, a gente precisa pensar que é necessário a gente estabelecer estratégias que são nossas. A gente está perdendo a subjetividade, Lau. A gente está sendo objetivo. A gente está confundindo o cooperar com essa dependência total do outro. Não é e aí a gente acaba não sendo uma cooperação. Perfeito. O que você falou é perfeito. E olha só, Cérvulo, como é que a gente pode traçar ações que a gente consiga depender menos de terceiros? Né? Como é que eu faço no meu negócio para que eu dependa menos de terceiro? Como é que eu faço aqui, por exemplo, na AGE? Né? Na nossa associação, como é que a gente faz para a gente não depender tanto lá de fora? É para falar mesmo? Tem certeza? Olha só, eu sou uma pessoa... Você já me conhece um pouquinho, eu também já te conheço um pouquinho. Eu sou uma pessoa que procuro autenticidade. E você também procura autenticidade. Então, como é que a gente faz para se proteger disso? Você tem que voltar a ser autêntico. É isso. No momento que você permite que todas as coisas sejam feitas por terceiros, você perde a sinergia com o teu negócio, você perde a energia com a coisa que você faz. Você tem que, então, internalizar de novo a tua gestão. Falar, não, aquele software ali é bom. Tá bom, aquele software é bom, mas o meu tá ótimo. Se o meu tá ótimo, gente, se o seu software é bom, ele é bom, acabou o assunto. Se ele serve para você, tá resolvido a tua situação. Mas eu tenho que mudar, porque aquele software ali, eu aperto um botão e ele faz o Prolabore automático. Pô, tá bom, mas sabe quanto tempo leva para fazer uma folha de Prolabore, mesmo que seja manual? Sei lá, 10 minutos. Então, assim, que vantagem é essa competitiva? E a gente, quanto mais automatiza, lá, menos revisa. Quanto menos revisa, mais aberto a situações de erro você pode estar. E, Cérvulo, a gente observa também que o que acontece, né? A gente acaba... a gente está nesse fluxo da manada, né? Então, a gente está no movimento aqui no nosso estado, compre do pequeno negócio. A gente está trabalhando esse movimento.
Mas o que tem acontecido é que a gente sempre valorizou comprar dos grandes, as grandes marcas, inclusive essas marcas de fora. Agora eu acredito que a gente vai tender a tentar comprar mais aqui do nosso país. A ideia é que a gente fomente mais o nosso comércio brasileiro, Sim. né? E aí, por exemplo, entra uma empresa dessas grandes aqui que a gente tem, como você está citando empresas de software, mas a gente pode citar outras empresas também. Então, essas empresas acabam, querendo ou não, conquistando um pouco do mercado, levando as pessoas que têm mais influência, que vai lá e diz que é o melhor produto, e a gente acaba nessa onda sendo influenciado. É. Então, a gente precisa ter um cuidado com isso aí. Como é que eu vou estimular o meu pequeno negócio? Como é que eu vou estimular a compra aqui? Se eu só quero comprar daqueles que são os tops, que são maiores, a gente está vendo muitos grupos grandes se unindo. E o que vai acontecer com esses pequenos? Qual que é a ideia desses grupos aí? Não estava no nosso script, mas eu Não, quero não te tem fazer essa problema. pergunta. Assim, eu acho que o movimento de junção, de cooperação, que foi a palavra que você usou muito boa para o momento, mas a cooperação, ela por si só, ela gera reciprocidade, né? Eu coopero com você, você coopera comigo. Não é eu coopero com você e você não faz nada por mim, e aí vira uma bola de neve, né? Então, assim, eu acho que é para falar, lá, ter certeza? A gente precisa, de novo, você precisa saber qual é o nicho que você vai atacar, o que você vai precisar para a tua empresa. Não adianta você querer ser grande, porque eu não vejo nenhum problema em ser pequeno, entendeu, Lau, o que eu estou falando? Cara, não tem nenhum erro em ser pequeno. Tanto que você está falando, compre do pequeno negócio. Tá bom, mas o pequeno negócio tem a qualidade do grande? Não sei, porque o pequeno nunca pensou como grande. Ele é pequeno, então ele acha que não, mas não precisa fazer 10 produtos, faz só 5. Então também tem todo um viés aí de, sei lá, de preparação que talvez o pequeno não esteja acostumado. Vou te dar um exemplo, pegando um viés contábil, né? Porque eu sou empresário contábil, vou pegar para mim um viés. Eu tenho um monte de colega contador que não quer fazer empresa grande. Ele não quer fazer empresa grande, porque ele não quer, ponto. Qual é o nome que se dá a isso? O que você acha? A gente tem um monte de nome para dar, a gente não vai usar nenhum nome feio. Tudo bem, é uma escolha. Tá bom, mas você está escolhendo trabalhar com pequenos negócios. Aí vem uma situação de pandemia que os pequenos negócios quebram. Deixa eu te falar uma coisa, você vai quebrar também. Mas a escolha foi sua. Não bota a culpa no Covid, entendeu? Tudo agora é culpa do Covid, cara. Eu sei que o vírus está matando. Costa lá cada vez. Pô, exatamente, né? E daqui a pouco vai ter vai fazer camisa, né? O Covid chegou, então assim, eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que a gente tá faltando, a palavra é pesada, mas está faltando a gente voltar a ter intelecto, voltar a querer pensar. Eu quero pensar sobre o meu negócio. A gente não pensa mais sobre o meu negócio. Eu quero a solução pronta. Os grupos de WhatsApp estão um inferno. O Google vai quebrar se continuar assim. Não vai ter Google mais. Que a pesquisa é no WhatsApp agora lá. Alguém aqui tem uma... Ninguém compra mais livro, ninguém assiste mais uma aula, ninguém estuda. Ninguém estuda. Ninguém lê uma norma. Ninguém lê uma norma, um CPC. Não, ninguém lê nada. A gente não lê nada mais. A gente só lê as manchetes. E manchete não serve para você ter uma noção do que está acontecendo, né? Infelizmente, é um caminho que a gente tem que voltar. A gente acelerou muito lá, acelerou muito. A gente foi na onda de todo mundo. Vamos na onda que eu quero ir, lá o foi, o Sérvulo foi, fulano foi, eu também tenho que ir. Agora, Sérvulo, a gente, falando aqui dos pequenos negócios, ou de repente de qualquer empresa, né? A gente tem acompanhado esse movimento da automatização, cada vez softwares melhores, né? Profissionais melhores, processos melhores. A gente fala muito hoje de processos, de mapeamento de processo. E aí, às vezes, quando você está, de repente, começando, alguém está caindo aqui na nossa live, como que eu vou chegar nesse sofisticado se eu não fiz nem o dever de casa, se eu não fiz nem o simples, né? Então, como é que o que você entende sobre essa frase? Simplificar para sofisticar. Você... essa frase é tema aí de um vídeo que ainda falta gravar um para ti. Olha só,
eu acho o seguinte, a sofisticação é uma coisa muito legal, mas primeiro você tem que saber se ela é necessária, né? Como a gente comentou, se você escolheu ter cliente pequeno, a tua sofisticação só serve para produção, não serve para você falar para o teu cliente que você faz isso, que você tem isso, eu tenho um software que automatiza, o teu cliente não está nem aí para isso, porque ele não vai usar nunca a tua sofisticação. Serve para você ter cada vez mais clientes pequenos. Então você aumenta a produção. Mas a sofisticação, esquece. Então, entende como é diferente do que eu estou falando? Sofisticar é criar algo mais bonito, mais belo. O belo atrai, né? Então, Concordo, o belo atrai. Você gosta de entrar num lugar arrumado, você gosta de ir numa festa bacana. Não estou dizendo que, certo não é metido. Não é isso, gente. Pelo amor de Deus. O belo atrai. É muito melhor você entrar num jardim com flor do que você andar num jardim com cravo. Ou eu estou mentindo? Né? Então, assim, eu acho o seguinte, mecanismos complexos são criados invariavelmente de pequenas coisas simples que já funcionavam. Então, não adianta você querer criar um software de processo se tu nunca controlou nada nem no Excel. Não vai funcionar, esquece. Mas o cara é negativo. E não sou negativo, não vai funcionar, eu tenho certeza que não vai. O cara fica com raiva da gente. Você nunca fez nenhum controle de nada. Você não controla o financeiro, você não controla o cliente, você não controla o funcionário, você não controla nem você. Não, mas vou botar um software de processo amanhã. Desculpa, não vai funcionar. Agora, se você já é organizado, se você já tem uma cultura de trabalhar com processos que sejam manuais, saca aquele caderninho que a pessoa é toda organizadinha? Cara, então, então assim, você pensa o seguinte... não, eu não aguento mais esse caderno. Cara, o caderno está funcionando? Está funcionando? Meu amigo, se está funcionando, acabou o seu problema. Mas o fulano tem um software de processo que resolve tudo e tira um monte de relatório por gráfico. Deixa a gente contar um segredo. Gráfico não serve para nada se a informação estiver errada. Não adianta ter gráfico. A gente caiu na asneira há muito tempo atrás, graças a Deus, de fazer uma apresentação gráfica para um cliente. E daí estava lá um monte de conta no gráfico. Eu comecei a ficar suando, sabe quando você começa a olhar e suar? Aí estava lá o custo de mercadoria vendida do cliente, lá, contabilizado de janeiro a junho com o mesmo valor. Como é que o cara consegue ter o mesmo custo de mercadoria vendida de janeiro a junho? 693.518,12. No outro mês, 693 no gráfico. Aí você olhava o gráfico e falava, tem alguma coisa ali, né? Então, cuidado com... o gráfico é o seguinte, lá, você tem que ter cuidado com o que você bota no holofote. O que você botar no holofote, ele vai refletir. Se você botar uma coisa boa, vai refletir uma coisa boa. Se você colocar uma coisa ruim, vai refletir uma coisa ruim. Por isso que simplificar é necessário. A gente tem que parar de achar que o outro está melhor do que eu. Porque fulano tem, porque fulano usa, porque fulano faz. Eu vou te dizer, a chance de fulano não ter, não usar e não fazer é quase de 50%. Mas ele está dizendo para você fazer, para você comprar, para você usar. Então, assim, a gente está vivendo num mundo de fantasia. É um mundo de aparência. De aparência total. Então, assim, eu preciso, não. Eu tenho um amigo que quando ele tira foto no escritório dos outros, diz que é dele. Nossa, eu tenho um amigo assim também. Pois então assim, não, porque eu não quero que as pessoas vejam que eu só tenho 5 lugares na minha empresa. Qual o problema de você só ter 5 lugares? Se você trabalhar com atividade remota, você pode ter 50 funcionários, isso não tem nada a ver. E ao mesmo tempo... Eu tenho meu funcionário aqui, todo mundo do Grupo Épicos que faz as coisas, não tem ninguém aqui, só eu. Pois é, tá vendo? E aí vão dizer o quê? Lá não tem estrutura? Pô, tem estrutura, você não está vendo. A gente está vivendo um mundo muito difícil, que a confiança virou visual, né? Tá melhor assim? E aí, não, ficou ruim. Deixa eu ligar aqui. E aí, Cérvulo, eu acho que as pessoas elas estão mais preocupadas com quantidade do que qualidade. Eu já prestei serviços aqui para algumas empresas que tinham muitos clientes,
mas não tinha qualidade naqueles clientes. Eram clientes pequenos, eram clientes extremamente desorganizados, eram clientes que não tinham... então, assim, a gente se preocupa tanto com quantidade e às vezes a gente esquece essa questão da qualidade. Uma coisa que você falou aí que eu achei bem interessante é não adianta você sair do simples, né, para tentar algo mais complexo, para tentar aí um processo mais elaborado, se você nem faz o dever de casa. Isso eu vejo muito na prática. Eu trabalho com consultoria financeira e aí o cliente vai ver o trabalho que eu fiz numa empresa. Não, eu quero aqui na minha empresa. A gente faz e mapeia os processos e coloca tudo organizado. A gente sempre começa de uma forma bem simples para ver se o cliente consegue, né? E a gente, depois que a gente sai dali da consultoria, passa 3 meses naquela empresa, 70% dessas empresas, elas não continuam os processos, elas abandonam, porque não tinha esse hábito, não acostumou. Agora, Sérvulo, acho que até meio que você já respondeu um pouquinho aí, no sentido de fazer o necessário. Você entende que a prática é realmente diferente da teoria? Eu assim, então, eu tive numa palestra do Eliseu Martins, né? Para quem é da contabilidade, Eliseu Martins é um cara que é formador de opinião, né? Para quem não é, fica sabendo que o cara manda muito, conhece muito. Mas ele foi perguntado em uma das palestras dele por um aluno, e o menino perguntou: professor, por que que o senhor fala tanto de determinadas coisas se na prática isso não se aplica? Não é assim na prática. Daí ele respirou fundo, Eliseu Martins. O Eliseu Martins é um gentleman, né? Ele falou: filho, o que eu posso dizer para você é o seguinte: a teoria só é diferente da prática porque na prática você não aplica a teoria. Então, assim, se você, por um momento, aplicar a teoria, você vai ver que ela funciona, mas você não aplica. Então é óbvio que fica diferente, Lau. Vamos dizer assim: ah, mas o CPC não serve para nada, ninguém usa. Cara, eu sei que ninguém usa, por isso que não serve para nada. Ninguém faz. Não, mas o CPC ninguém usa. Tá bom, ninguém usa, então fica diferente. Claro que fica diferente, Lau, ninguém faz. Então, assim, é muito louco esse troço. O entendimento de cabeça para baixo, a pirâmide invertida, entendeu? E aí você se pega nesse eixo de falar que a teoria é diferente da prática, porque você não quer mais fazer nada, você não quer estudar, você não quer perder tempo, você quer o rápido. Eu tô agarrando um ódio do grupo do WhatsApp de alguns que eu vou te falar, tá difícil. As pessoas perguntam tudo. Perguntam tudo. Eu fiz uma pergunta aí no meu Facebook, que na verdade era uma crítica, né? Eu queria só que as pessoas refletissem quanto que a gente tem perguntado e tirado tantas dúvidas no Google e no WhatsApp e tem estudado menos. A gente não tem estudado, a gente quer, como você falou no início, as respostas prontas. E o mais engraçado é que muita gente foi lá no Google, copiou uma resposta e colocou lá na minha dúvida, que na verdade era só uma ironia. Mas enfim, é porque a gente está com essa dificuldade das pessoas, as pessoas não leem, né? Então até quando a gente está, vamos dizer assim, zoando com elas, elas não percebem, porque não conseguem fazer uma leitura. Mas é isso. Agora, Sérvulo, a gente tem hoje muitos dados, né? Nós temos muitos dados, mas informação. Você considera que a gente tem muita informação com relação à quantidade de dados que a gente tem? O que você tem a nos dizer sobre isso? Muitos dados, pouca informação? Eu acredito que é pouca informação. Porque vamos pegar um exemplo de um relatório qualquer. Pode ser um balanço patrimonial, pode ser uma listagem de faturamento, pode ser um relatório financeiro, tá? Se você pegar esse relatório financeiro, esse balanço, ou essa listagem de faturamento, e tirar o cabeçalho que diz qual é a empresa e qual é o CNPJ, essa informação serve para quê? Então, eu imprimi um balanço, que eu não sei de qual empresa é, e que eu não sei o CNPJ, nem sei a atividade. Então vai estar lá um monte de conta, um monte de número. Aquilo são dados. Não serve para nada. Serve para nada. Uma listagem de faturamento sem a identificação, eu não sei de qual empresa é. Eu não sei o que ela faturou, eu não sei o que é aquilo. Primeira coisa, a gente precisa então entender o que é dado e o que é informação. Dado é só um conglomerado de
números, letras, que por si só não significam nada. Porque o dado sozinho, ele não gera informação. Por isso que até pegando um gancho com isso, Lau, o rapazinho de TI que cuida do nosso TI, ele faz um processo muito legal de workshop, que ele ensina a fazer backup de informações e não backup de dados. Vou te dar um exemplo. Você hoje usa o software ABC. Você tem um backup. Aí amanhã você muda para o software XYZ e cancela o software ABC. Você vai usar aquelas informações como? Se você não tem mais o software que você usava. Você fez um backup de dados. Não vai nunca mais ler nada em lugar nenhum. Aí as pessoas esquecem. Não, vou ter que manter um usuário a vida inteira, pelo menos 5 anos, para poder acessar os dados. Senão, eu não gero informação. Então, a gente sim tem muito dado, um em cima do outro, mas informação, Lau, vou te dizer que a gente está, infelizmente, é uma opinião, tá? Não é uma verdade absoluta. Eu acho que a gente está, assim, despencando. Está uma vergonha. Eu sinto vergonha, porque não é só cliente, é colega, é empresário, que é tudo de mão beijada, que é tudo pronto, que é tudo sem esforço nenhum. E o pior disso tudo, se você pede uma informação, não um dado, e eu te digo, cara, custa você ver se o que eu estou te falando é verdade. Então a gente está vivendo nesse mundo. Eu pergunto alguma coisa, claro que não é eu perguntar para você que eu conheço, mas num grupo de WhatsApp que tem 300 pessoas, eu sei lá quem responde aquilo. A pessoa ainda agradece, ainda bota, salvou a minha vida. As pessoas confiam. Pois é, né? mas é muito tenso isso. A gente também esqueceu o que é confiança, entendeu? Acho que a gente esqueceu tudo lá. Sentido, A João. gente esqueceu tudo. Como estão vindo? E Cébulo, a gente falou agora aqui de confiança, né? Esse cenário da pandemia, ele deixou muitas coisas descobertas, né? Se a gente for, não gosto muito de falar de política porque gera muita polêmica, mas eu acho que porque a gente deixa de falar muitos temas, algumas pessoas acabam se aproveitando muito disso, porque a gente é omisso, né? Acaba sendo covarde. Eu me considero uma pessoa corajosa. E essa questão da confiança, por a gente depositar tanta confiança, o que aconteceu? A gente viu agora no cenário da pandemia que muitos governos decretaram aí estado de calamidade, porque a gente sabe que a doença ela é um fato, ninguém está aqui para questionar isso, o vírus ele é terrível, né? E aí, só que muitos desses governantes acabaram se aproveitando de tudo que estava sendo liberado aí, né, as dispensas, as licitações, a gente acompanhou, uma verdadeira farra, né, uma vergonha. Eu fico envergonhada de ver nossos governantes fazendo isso quando outras pessoas estão morrendo. Mas, Sérgio, você acha que a gente ainda pode confiar uns nos outros, com tudo isso que a gente vê, quando a gente pensa que todo mundo vai se unir, a gente está falando muito de união, principalmente essa questão de parceria nos negócios, e como é que a gente consegue manter essa chama acesa diante de tantas situações complexas, de tantas, vamos dizer assim, tantas vezes que nós confiamos e tivemos a nossa confiança ferida, né? Eu acho que é um exercício, né, Lau? Confiança é construção. Eu acredito que a gente pode confiar, claro que pode, né? Não são todas as pessoas que estão de cabeça para baixo, vamos pensar assim. Mas também não são todas que você pode confiar. Então, como é que você escolhe? Por observação, por contato, por aproximação, por construção. Confiança não é uma coisa que eu te conheci hoje e amanhã eu confio em você. Alguns negócios até se fazem assim, mas é negócio. A gente está falando de confiança. A gente começou um negócio, mas hoje eu confio no negócio. É diferente. A gente pode só ter um negócio e falar, ó, pega esse relatório aí, ó, não deixa isso acontecer não, porque pode ser que a gente tenha surpresa. Você tem um negócio e você não confia. E tem um monte assim, né? Não é um só. Acho que é a maioria, inclusive. Mas a confiança é construção. Eu acho que é quase um meme daquele negócio de expectativa e realidade.
assim, confiança é a realidade. O que está acontecendo é que a gente cria uma expectativa nas pessoas cuja realidade é totalmente diferente. Então, assim, a gente tem que diminuir essa expectativa. A gente vive... Até lembra que a gente... Até te mandei um texto uma vez para você achar meus erros de português lá, sobre a situação das pessoas estarem frágeis hoje. A gente vive uma fragilidade muito grande. As pessoas estão frágeis. Frágeis de comprometimento, frágeis de intelecto, frágeis emocionalmente. É tudo muito frágil, parece que é de cristal. E aí, digamos, a gente não conserta mais nada, né? A gente vive numa sociedade que as coisas quebram e a gente joga no lixo. Eu lembro da época do meu pai e da minha mãe, a televisão foi consertada 150 vezes. O ventilador tinha pregador segurando a gradezinha. E o que ele tem que fazer é vento. Então, assim, a gente hoje, um ventilador em guiça é lixo, meu amigo. A televisão quebra, é lixo. Então, a gente acostumou a viver nessa sociedade que não pode ter rachadura. Então, a gente constrói as coisas e cria uma rachadura, a gente logo diz, não quero saber. Então, a confiança é um exercício constante de aprendizado. As pessoas não são perfeitas, não. Né? Assim, queria eu que existisse perfeição, mas não existe. Então, é um exercício de você saber que a pessoa vai errar tanto quanto você. Mas tem que construir, né? A gente não tem mais paciência para construir nada. De acordo com os coaches atuais, e não vou falar mal de coach não, porque eu conheço um monte que é bom. Então, não vou nem falar de coach. Vamos falar das pessoas que estão no momento ensinando na internet. Você constrói... Mais bonitinho. Isso. Porque tem muita gente que faz um trabalho de coach muito sério, né? É sacanagem a gente falar do coach de forma assim pejorativa. Mas, digamos assim, deixa eu contar um segredo que você já sabe e quem está ouvindo a gente já sabe. Você não vai abrir uma empresa e daqui a 6 meses ficar rico. É mentira quem está falando isso para você. Você também não vai abrir uma empresa daqui a 3 anos e ficar rico. Também é mentira. Talvez, com 10 anos, você vai ver a sua empresa bem. Aí você vai falar assim, pô, mas tem um monte de gente que abriu e em 6 meses está rico. Não tem um monte de gente, não. Tem um ou exceções. outro. As pessoas pegam as exceções e chamam de regra. Então, é a pirâmide invertida. É a síndrome da pirâmide invertida. O que é exceção vira regra, o que é regra vira exceção. Então, assim, não, mas o cara conseguiu porque eu não vou conseguir. Meu amigo, deixa eu contar um outro segredo para você. Para de achar que o sonho de terceiros é o seu sonho. Aquela história de que sonhe grande, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo resultado, dá o mesmo trabalho. Quem falou isso, eu não vou nem falar o nome, que é um empresário que é bilionário. Então, realmente, ele sonhar grande ou ele sonhar pequeno, dá no mesmo. Porque se eu sonhar grande, eu compro pão de açúcar. E se eu sonhar pequeno, eu compro uma padaria. Dá no mesmo para mim. Agora, você sonhar grande, vou te dar um exemplo. Eu sonho em ser presidente dos Estados Unidos. Para! Meu amigo, deixa eu te contar, desiste do seu sonho. Você não vai ser, você nem americano é. Não, mas eu vou ser. Então, assim, peraí, cara. Não é sonhar nem grande nem pequeno, não. É sonhar certo. Sonhar certo. Sonha certo. Olha o que você pode fazer. Olha onde você pode chegar. Ah, mas olha que absurdo que ele está falando. Então quer dizer que eu não posso chegar? Não. Você pode chegar. Mas você tem que copiar as pessoas que chegaram. O nosso problema qual é? Você quer chegar onde as pessoas estão, aquela velha máxima, sem fazer o que as pessoas fizeram. Aí, meu amigo, não tem mágica. Não tem mágica. Eu quero andar de Porsche. Tá bom, você tem que trabalhar para ter o dinheiro para andar de Porsche. Tá bom. Comprar o Porsche é fácil. Ó. Comprar, eu compro em 60 parcelas. E pagar o IPVA dele, que é 40 mil por ano. E botar a gasolina, que você anda 100 metros e consumiu meio tanque. Então, assim, sonha certo, né? Cérvulo, quando você falou de confiança, essa questão que você exemplificou aí dos nossos pais, né, que antes consertavam, e a gente tem feito isso com as pessoas, né? Na primeira dificuldade, a gente rompe os relacionamentos e joga as pessoas fora. E isso a gente precisa ter muito cuidado também, porque tem tudo a ver com o mundo dos negócios, né? Com certeza. Sociedades. E, Cérvulo, está chegando ao fim aqui a nossa live. Eu queria agradecer o nosso bate-papo, realmente ele foi muito bom.
que a gente possa refletir em tudo que foi falado aqui. Ninguém está falando máximas e nem verdades absolutas, mas são pontos de reflexões para que a gente possa discutir, para que a gente possa observar mais tudo isso que está acontecendo, que a gente possa acompanhar. A ideia, para finalizar aqui, é que a gente não deixe de acreditar nas pessoas, não deixe de acreditar no ser humano, não deixe de acreditar no nosso país, né? A gente está passando por momentos difíceis, mas a gente tem que, de fato e de verdade, dar as mãos uns para os outros, mas eu acho que isso é um pouco difícil, tá, Cérvulo? A gente tem a esperança que seja assim, por isso que a gente está aqui na AGE, estamos enquanto associados, né? O objetivo é que a gente coopere de fato e de verdade uns com os outros, e eu aproveito aqui para convidar vocês que ainda não conhecem a AGE, pode mandar um direct para a gente, pode acompanhar, a gente tem site também para vocês conhecerem o que vem sendo feito aqui pelos empresários do nosso estado. E o Valmir está falando aqui, não sonhar grande nem sonhar pequeno, sonhar certo, que é a frase do nosso querido Cérvulo. Cérvulo, o que você gostaria de deixar aqui para a gente encerrar a nossa live? Qual o recado que você gostaria de deixar para os nossos empresários, empreendedores que estão nos acompanhando aqui? A gente vai deixar um recado vinculado ao tema, né? Quando a gente falou de desglobalização, a gente falou daquela forma macro, que é um movimento das nações, aí a gente trouxe para o nosso mundinho. O recado é que a gente tem que acreditar um pouco mais naquilo que a gente entende que é certo. Se você perder a singularidade, se você perder o que te torna diferente, se você perde o que você sabe que faz de melhor e copia todo mundo o tempo inteiro em tudo, é como se você aplicasse a lei só de forma objetiva, sem subjetividade. Se a gente perde lá o que nos diferencia, você não se aproxima daqueles que pensam igual a você. Então, assim, é o que você falou, você não precisa ter quantidade, você precisa ter qualidade. Isso a vida sempre foi assim, gente. A vida sempre foi de qualidade, nunca de quantidade. Mas você pode ter, e tem o direito de ter 100 mil, 5 mil clientes. Tudo bem. Mas você entenda, não é possível dar qualidade em serviço para 5 mil clientes. Quem está dizendo que dá é mentiroso. Não tem como, tá? Agora, você consegue dar qualidade para 5 mil pessoas que compram um produto? Claro, gente. Produto é totalmente diferente de serviço. Produto é uma linha de produção. Ele sai igual. Ainda assim, a expectativa da pessoa que compra um produto não é diferente, não? Com certeza. Você compra... Cada um compra por uma motivação. Isso aí, você compra uma blusa vermelha, acha linda. Se eu der de presente uma blusa vermelha para determinada pessoa, a pessoa vai falar, pô, vermelho? Pô, esse cara tá pensando o quê? O vermelho é horrível. Então, assim, a gente ainda tem a subjetividade guardada. A gente ainda tem a nossa individualidade, a nossa singularidade. A gente precisa acreditar mais no que a gente é capaz. Lá. As pessoas, sem a gente perceber, estão colocando vários insights na nossa cabeça de que faça o que eu faço, faça o que eu faço, faça o que eu faço. Só que isso é mentira. Elas estão fazendo para você, faça o que eu falo, o que eu falo, porque elas não estão fazendo 50% do que estão falando. Então está na hora de você acordar para isso. A brincadeira de desglobalizar é parar um pouco de olhar para fora e olhar para dentro. A tua empresa é pequena, não importa, é a tua empresa, é o teu negócio. Para de se sentir pequeno, de falar que precisa ter isso ou aquilo para ser grande. Faturamento, o Deolindo ontem falou, a Amanda falou, a Elis falou, faturamento nunca foi sinônimo de lucro. A gente tem cliente que fatura, sei lá, 100 milhões por ano e que tem lucro zero. E tem cliente que fatura 100 mil e que tira 85 de dinheiro. Então, assim, o que é importante, na verdade, né? Só para finalizar, eu escutei de um advogado muito amigo, lá. Ele parou de trabalhar pela manhã e começou a trabalhar só à tarde. E eu falei, cara, você vai ganhar menos dinheiro. Né? Ele falou, claro, eu vou ganhar muito menos dinheiro. Só que eu vou ter tempo para gastar. Porque eu não tenho tempo nem para gastar. Então, assim, eu estou ganhando dinheiro, mas eu não viajo, eu não gasto meu dinheiro, cara. Que adianta ganhar o dinheiro se você não tem a recompensa do dinheiro? Eu não estou dizendo para você ficar sem dinheiro nenhum, não, gente. Pelo amor de Deus. Só estou dizendo que... E nem fazer voto de pobreza, né? Não é nem lá, nem cá. Eu só estou dizendo que tem pessoas que cobram, um exemplo, centavos da outra. Que, gente, isso não vai te deixar pobre nem rico. Só vai demonstrar o quão apegado você é ao dinheiro. E se o dinheiro tomar conta de você,
você literalmente vai correr atrás dele. Quanto mais você corre atrás do dinheiro, parece aquele desenho. Mas ele corre. Mas ele corre, tá? A tua mente tem que estar livre, você tem que ter confiança no teu trabalho, no teu processo, na tua empresa. Mas tem que ter confiança. Se você esperar que o mundo inteiro confie e você não, aí realmente fica difícil. Cérvulo, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Espero que você esteja conosco numa outra oportunidade, com outro tema. Gente, obrigada também a todos que estiveram aqui. Sigam aí o Instagram da AGE, compartilhe essa live, vai ficar salva. Beijo grande para todos. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.